Iniciando a gravação, vou compartilhar minha tela com vocês, colocar aqui a área de trabalho inteira, e quero mostrar, aqui, deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo aqui uma janela do YouTube, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Eu vou até aqui, eu vou deixar esse link no chat aí para vocês depois, mas esse daqui foi por sorte, eu encontrei um vídeo. Ano passado teve o Euro 2019. Todo ano, o maior evento que tem de pesquisa operacional científico é o Euro. Embora seja lá o Congresso Europeu de Pesquisa Operacional, ele é totalmente internacional e não se restringe apenas à Europa, tem de todos os continentes participantes. Ano passado, em 2019, ele foi realizado em Dublin e eram mais de 2.000 participantes com mais de 2.000 trabalhos apresentados. Então, é o maior evento anual que tem de pesquisa operacional e a cada 3 anos tem um evento da iForce, que daí acaba sendo um evento de tamanho um pouquinho maior que o Euro. E daí quando tem esse evento da Euro, mas então acaba sendo o maior evento aí que nós temos de maneira contínua. Ano que vem ele será em Atenas. E nesse evento ocorrem algumas palestras principais. Em 2019, uma delas foi proferida aqui pelo William Cook. Ele é um dos grandes estudiosos aí do problema do cacheiro viajante, não só em termos do que desenvolveu, mas do que ele juntou que outros tinham já desenvolvido. E ele fez aqui uma palestra, né, ali o The Traveling Salesman Problem, Postcards from the Edge of Impossibility, que é falar aí justamente toda essa parte do que envolve o cacheiro viajante. Eu quero só deixar alguns pontos aqui, eu até deixei marcado de quais que eram os instantes 13, 2, 20 e 53. Vamos pegar aqui o 13 e 2. Tá? Que ele faz o seguinte, ele coloca aqui um exemplo de uma rota que envolve 1.044.910 cidades e vilarejos no mundo. E, obviamente, esse tipo de problema não é possível, às vezes, resolver de forma exata, ter lá garantia que é a solução ótima. Então, acaba sendo utilizado métodos heurísticos juntos. Mas essa solução que foi obtida, e que onde aparece aqui até esse vermelho aí, que é o tracejado dela, ela não é mais do que 1.0002 do ótimo. Ou seja, ela não está a mais do que 0,2% do que seria a rota ótima. E isso é uma coisa que acontece muito no problema do cacheiro viajante e suas variantes. Muitas vezes não tem em tempo computacional viável hoje para encontrarmos a solução ótima. Mas é possível, dentro de um tempo bem menor, encontrar uma solução que seja muito, muito boa. Então, aqui, esse exemplo, pegar lá com 1.044.000 pontos. E ele apresenta aí como seria essa rota. Tá? Então, esse aqui é um exemplo para mostrar problemas que realmente são grandes, que podem ser resolvidos e com uma boa precisão em relação à solução ótima. Aí tem um outro, essa parte aqui do 20 e 53 eu vou pular por questão de tempo e vou direto aqui no 33 e 52. Aqui é um outro caso legal que ele fez, que é pegar e ele pegou lá os dados, as coordenadas de quais seriam todos os pubs que tinham no Reino Unido, e se alguém quisesse visitar todos os pubs com a menor rota possível, qual que seria essa trajetória a ser feita. E daí nisso, ele pegou de uma base que ficou lá com 24.727 lugares, né? Um pouquinho menos que 25 mil, só que da base original, que era 40 e poucos mil lugares, ele excluiu hotel,
e alguns outros lugares que acabavam também tendo venda de bebida. E algumas pessoas ficaram insatisfeitas, pô, mas o meu pub favorito não estava nesse tour. Então ele pegou e refez uma nova versão, considerando mais lugares. Aí vai aparecer aí o desenho dessa rota, que é esse exemplo com 49.687 lugares, né, possíveis aí no Reino Unido. Vai apresentar até de forma gráfica aí como que ficaria essa rota. Né? Então ali fez essa rota aí com uns 49.000 lugares possíveis no Reino Unido. E tem algumas coisas para frente ainda que ele faz, deixa eu ver se pegar aqui, que seria um tour se tivesse que passar lá por 2.079.471 estrelas. Então, também aqui de que tem-se uma solução que encontrada a distância percorrida seria essa daqui, e sabe-se que não é possível ter uma distância menor do que a que está aqui embaixo. Então, também ali um erro de menos do que 0,01%. E então, aqui eu vou passar depois esse link para vocês, mas é uma apresentação super legal, inteira dedicada a esse problema do caixeiro viajante, desde colocar aspectos teóricos, aspectos práticos pelos quais ele passou, em termos de aplicação, em um material bem completo, tá? Então, isso aqui eu vou deixar depois aí, até pegar já e copiar aqui, e deixar aqui no chat para vocês, antes que eu esqueça. Tá? Vale a pena gastar aí os 47 minutos vendo essa apresentação do William Cook. Acho que de todas as apresentações que eu já vi em congresso e eventos, talvez tenha sido uma das que eu mais gostei, se não até a que eu mais gostei, tão legal que foi a apresentação lá que ele fez. E agora vamos voltar aqui ao que é a nossa aula em si, que é essa parte da implementação. Então, já fizemos aqui, opa, esse aqui é o código do outro, aqui, o do caixeiro viajante. Já fizemos, então, a definição das variáveis e da função objetivo, e agora vamos criar as nossas restrições. Então, nós colocamos aqui como restrição o somatório de j igual a 0 até n, com j diferente de i, de x e j igual a 1 para todo i. Ou seja, de cada um dos pontos sairá para exatamente um lugar. E essa será a primeiro conjunto de restrições que nós vamos colocar aqui. Então, um ponto. Isso daqui, como nós temos lá para todo i, nós vamos precisar colocar aqui um for menor do que número de pontos e mais. E para realizar aquele somatório, nós vamos precisar definir aqui uma expressão linear, então grb linexp, que eu vou chamar de exp igual a null linexp. Eu vou pegar e colocar aqui, já adiantando um pouquinho o nosso código, que a gente limpa a expressão e põe o seguinte, for in, vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, eu explico para vocês cada uma dessas linhas do código aqui. De j igual a 0 enquanto j for menor do que o número de pontos,
Se o I for diferente do J, nós vamos colocar aqui expr.addTerm e aqui 1x e j. Tá? Bom, acelerei aqui um pouco, agora eu vou a explicação com vocês disso aqui passo a passo. Vamos relembrar lá no nosso modelo o que nós precisamos. Para cada um dos i's, nós temos uma restrição que o somatório de j é igual a 0 até n, de x e j é igual a 1. E isso daqui só para quando j é diferente de i, para aqui no somatório. Então nós temos um primeiro for, que é variando aqui o i. E dentro de cada um desses i's, nós precisamos construir essa expressão aqui do somatório. Então, por isso que nós temos aqui um for de i igual a 0, enquanto i for menor do que o número de pontos, e aqui nós vamos fazer o somatório. Então, nós estamos limpando a expressão, e daí, varrendo aqui os j's, lembra que o somatório é de j igual a 0, enquanto j for lá menor do que o número de pontos, né, do j igual a 0 até n. E se o i for diferente de j, nós vamos pegar e adicionar aqui o termo 1 vezes x e j, de forma que o resultado dessa expressão daqui é o somatório de j igual a 0 até lá o nosso n, nos 1, de x e j. E a nossa restrição é que esse somatório, que estará lá na expressão, ele é exatamente igual a 1. Então, vamos adicionar a restrição de que expr, lembrando que tem que colocar ali os dois iguais para fazer a adição da expressão ser igual a 1. E temos que dar um nome para essa restrição. Eu vou dar um nome para essa restrição, vou chamar o seguinte, de R1 mais i toString. Esse R1 é porque é o nosso primeiro conjunto de restrições. Eu não coloquei aqui os números do lado no PowerPoint, mas se lembrar lá da P-medianas, nós tínhamos o seguinte. Acho que talvez na P-medianas eu até tenha feito diferente, eu tenha só chamado aqui de 1, acho que foi isso, eu vou adaptar lá. Chamei aqui de 1, né, o que era a função objetivo, daí coloquei como 2 o primeiro conjunto de restrições, depois como 3, aqui o segundo conjunto de restrições. Isso daqui, vocês vão encontrar materiais, naquela ideia de se for ler artigo, buscar, que alguns deles colocarão números para todos e outros que podem deixar a função objetivo sem número. O que é o melhor é ter número em todas as expressões. Tá? Então, isso aqui é a maneira melhor para trabalhar. Então, eu vou até adaptar lá e colocar isso aqui como sendo R2, para dizer que é o conjunto de restrições da expressão 2. Vou deixar aqui como sendo o R2. Da mesma forma que nós temos esse conjunto de restrições de que cada ponto sai para exatamente um ponto, nós vamos ter o seguinte, um conjunto de restrições de que para cada ponto, chegada ocorre a partir de exatamente um ponto. Parecido com o que nós temos aqui. É tão parecido que eu vou aproveitar até a estrutura que nós já temos e copiar aqui. E daí fazer as adaptações necessárias. Talvez ajude a deixar dessa forma aqui com a tela dividida. Vamos ver se vai dar boa. Se der boa, eu continuo assim. Se não der boa, eu volto na maneira anterior. Não fica uma situação perfeita, mas acho que dá para ter aqui um pouquinho de ideia. Pegar, deixar um pouquinho para cá. Beleza, ó. Então, aquele que é o conjunto 2,
está representado aqui em cima. Agora queremos colocar que para cada ponto a chegada ocorre a partir de exatamente um ponto, que é o que nós temos aqui no conjunto 3. Então aqui nesse conjunto 3, nós temos o para todo J. Então eu vou fazer aqui um for mais externo, que é do J igual a 0, enquanto J for menor do que o número de pontos, J mais mais. Limpamos a expressão e aqui internamente, que é o que será o somatório, aí esse for aqui é do i, enquanto o i for menor do que o número de pontos, i mais mais. Continuará valendo isso daqui para quando o i é diferente do j, adicionamos lá o termo com o coeficiente 1 e a variável x e j. Depois que nós temos o somatório aqui realizado, vamos adicionar a restrição, dizendo que esse somatório é igual a 1. E daí aqui eu vou colocar que é o conjunto 3 de restrições, e vai ficar aqui o j.toString, que é referente a qual que é o j atual que nós estamos trabalhando. E dessa maneira, nós vamos ter aqui um modelo construído. Nós podemos pegar e colocarmos o seguinte, colocar assim, para escrever TLP. Podemos colocar ponto write, que é para escrever, aí colocamos aqui um caminho do arquivo. Eu vou colocar lá na pasta que eu uso bastante, que é c2pontos/teste, e eu vou colocar aqui o nome de tsp.lp. O 00 é só para tentar fazer com que apareça já no início lá, não ter que, se eu coloco um nome problema TSP, talvez fique no meio dos arquivos que já estão na pasta. Então assim já aumenta a chance de aparecer de primeira lá esse arquivo. E vou colocar para dar um ponto de parada aqui, depois que escrever o modelo, e nós vamos ter que pegar, e para isso, uma vez que nós já definimos o número de pontos, geramos pontos aleatórios e calculamos a matriz de distâncias, nós vamos ter que pegar e chamar aqui o método criar resolver modelo, que é justamente aquele método que nós estávamos mexendo aqui, né? Olha lá, tudo isso daqui de que cria e ainda não resolve, né? Por enquanto está só criando, está aqui nesse método criar resolver modelo. Indo lá no iniciar, compilar novamente o nosso código, vai gerar aqui formulário, apertei o TSP, não deu erro de código aqui, e esperamos que tenha escrito lá nessa pasta teste o nosso modelo.lp. Vou pegar aqui só dar um continuar para ele voltar, vou parar aqui. E vou lá agora na nossa pasta teste, e aqui na nossa pasta teste, está lá o 00tsp.lp. Posso vir aqui no bloco de notas para abrir esse arquivo, e está lá o nosso modelo todo. Função objetiva aparece, ó, o 0 que multiplica o x00, que é aquela distância, né? Esse aqui é o D00. Aqui daí o 334 que multiplica o x01, que é a matriz distância na posição 01, e assim por diante. Nossas restrições. Temos aqui esse conjunto 2 de restrições. Quando nós estamos aqui com R20, é aquele caso do igual a zero, ou seja, x01 mais x02 mais x03 até mais x07 é igual a 1. Do ponto 0, sai exatamente para 1 ponto. Aí aqui, o R21, x10 mais x12 mais x13 até mais x17 é igual a 1. Sai do ponto 1 para exatamente 1 ponto. E vocês podem verificar que em cada uma delas, o x e i não vai aparecer. Aqui na primeira nós não temos o x00, aqui nós não temos o x11, e aqui nós não temos o x22, porque nós não queremos dar a opção dele ficar nele mesmo. Seria o caso da subrota de tamanho 1, o ponto sair dele para ele mesmo. Aqui
Só, depois nós temos a ideia parecida, mas envolvendo a chegada nos pontos. No ponto 0, pode chegar ou do ponto 1, ou do ponto 2, ou do ponto 3, ou do ponto 4, ou do 5, ou do 6, ou do 7. E assim por diante. Temos depois as mesmas coisas para cada um dos outros pontos. E aqui a indicação de que todas as variáveis são binárias. Então, até voltando àquela dúvida, quando nós fazemos lá o modelo POM-PED-VAR, o que está sendo feito ao mesmo tempo no modelo POM-PED-VAR? Está criando essa função objetivo e dizendo lá que as variáveis são binárias. Tudo isso lá junto. Tem uma parte aqui de bounds que não chega a ter qualquer descrição, porque naturalmente as nossas variáveis binárias, elas estão lá entre 0 e 1. Se nós tivéssemos declarado a variável como sendo inteira, e daí colocado restrição, que era entre 0 e 1, ia aparecer aqui no bounds como sendo entre 0 e 1, e aqui as variáveis apareceriam como inteiras. Eu até vou fazer isso daqui como exemplo com vocês, que acho que vai ficar legal, dá certo. Olha lá, vou pegar aqui, criar e resolver modelo, e lá no caso, no lugar de dizer que a variável é do tipo binária, eu vou pegar e colocar que ela é do tipo inteira, tá? Mas já estou dizendo que o menor valor dela é 0 e o maior valor dela é 1. Daí isso daqui, para não ficar o mesmo nome ali, eu vou dar o nome de 01 tsp.lp. E agora eu vou pegar lá e executar esse novo código. Executei, tá ok lá, terminou aqui a nossa execução. Se nós pegamos lá na pasta teste, tem esse arquivo 01tsp.lp, e abrindo no bloco de notas, olha como que ele fica. Tem as restrições, na parte do bound vai aparecer que o maior valor da variável é 1, que é maior ou igual a 0 não aparece aqui porque, por definição, ali as variáveis são maiores ou iguais a 0. E daí aparece aqui como general. Dizer tipo general é dizer que é inteira. Se fosse contínua, ia aparecer aqui uma outra palavra para indicar que eram variáveis contínuas. E daí aqui nós temos o nosso modelo. Então agora, voltando aqui e deixando ele como sendo já direto aqui, né, que as nossas variáveis são do tipo binárias, aquilo ali, né, só fiz em termos de curiosidade para mostrar para vocês o que acontece se deixarmos ela como inteira, o que daria certo, tá? Estaria ali equivalente de formulação. Vou colocar aqui para escrever em cima mesmo do 00 tsp.lp. E aqui nós podemos pegar o modelo.optimize, eu vou colocar o seguinte, que é para fazer um modelo.write, e vou colocar naquele mesmo caminho, colocar aqui, @c_teste, colocar aqui um 00 teste.sol. Só, quando nós temos dois arquivos que aparentemente tem tudo igual de nome, mas a extensão deles é diferente. Opa, aqui TSP. Os dois têm lá o nome 00 TSP, só que as extensões são diferentes. Então são tratados como arquivos diferentes. Não precisa ter aqui o mesmo nome, o que é o LP e o que é o ponto sol. Se eu quisesse colocar aqui e chamar o ponto sol com um nome diferente, poderia sem qualquer problema. Vou deixar aqui só para ficar como fácil para nós lembrarmos que o 00 TSP, tanto o ponto LP como o ponto sol, eles são referentes a esse problema que nós estamos resolvendo. E já resolveu, tá? Foi ali instantânea essa resolução. Vamos ver o que aparece de resposta. Se nós pegamos aqui o 00 tsp.sol, nós temos aqui a nossa resposta. Aí, da mesma forma que nós fizemos na aula passada, posso copiar aqui todos esses valores,
pegar uma planilha do Excel, peguei uma planilha aqui do Excel, vou colar todos os valores, separar primeiro aqui o texto para a coluna com o espaço, uma vez que nós temos aqui o nome da variável, espaço, e depois o valor dela, e além disso, separar por underline. Fazer aqui a separação por underline, que é a nossa separação lá dos índices. Ok? O valor aqui da função objetivo não interessa muito. O que nós temos aqui é o nome da variável, índice I, índice J e valor. Vou vir aqui e filtrar todas as variáveis que têm o valor igual a 1. E aqui nós temos a descrição da nossa rota. Olha o que está dizendo. Do 0 vai para o 5. Então, nós temos aqui do 0 para o 5. Quando pegamos o 5, diz que do 5 vai para o 0. Ou seja, está fazendo essa subrota. Aí tem uma outra subrota que começa aqui no ponto 1. Então, nós temos lá que do 1, ele vai para o 4. E do 4, ele pega e retorna para o 1. Depois, aqui deu, tratou como data, não quero como data, deixa eu colocar um aspas 141, para deixar ali como 141. Depois, tem uma nova subrota aqui no 2 como 7. Então, vamos colocar aqui, que está fazendo 2, 7, 2. 2, 7, 2. Depois, tem uma do 3 para o 6 e 6 para o 3. Para o 6 e 6 para o 3. Então, no lugar de nós sairmos com uma rota, nós saímos aqui com 4 subrrotas. E não é o que a gente queria. Nós queríamos ter uma única rota. E daí que começa a parte um pouco mais trabalhosa na modelagem aqui do problema do caixeiro viajante. Por quê? Quando nós colocamos aqui, pessoal, que ficavam nesses somatórios para I diferente de J, nós não estávamos permitindo a subrota de tamanho 1, que é ele I dele para ele mesmo. Mas, em momento algum, nós estamos não permitindo rota de tamanho 2, subrota de tamanho 2. Poderia colocar, se eu quisesse colocar uma restrição, vou voltar aqui no Excel, se eu quisesse colocar uma restrição de que esta subrota não acontecesse mais, como que poderia ser essa restrição? Para que não tivesse mais a subrota 050. Como que nós evitaríamos isso? Alguém tem alguma ideia? Poderia dizer que o meu IJ... x05 mais x50 tem que ser menor ou igual a 1. Vamos dizer o seguinte, x05 mais x50, isso daqui tem que ser menor ou igual a 1. Se nós colocarmos isso daqui, nós estaríamos bloqueando essa subrota. Essa subrota aqui não vai mais acontecer, né? Por quê? Nós não deixaremos que as duas variáveis tenham um valor 1 ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar, e só para mostrar isso daqui, fazer bem maneira manualzona mesmo, nesse nosso modelo, eu vou pegar, e depois que nós colocamos essas restrições todas, eu vou pegar aqui, e antes de escrever, colocar assim, ó, modelo, ponto, e adicionar a ação que x na 0,5 mais x na 50, isso daqui tem que ser
menor ou igual a 1. E vou dar aqui, chamar assim de 0, 5, 0. Tá? Esse é o nome aqui dessa restrição, para evitar essa subrota do 0 para o 5 e do 5 para o 0. Fazer de novo, pessoal, agora o mesmo processo. Pegar isso daqui, executar esse modelo, vir aqui no TSP, ok, já resolveu. Posso pegar o nosso novo arquivo aqui, .sol, abro esse arquivo, copio aqui os nossos valores das variáveis, pegar aqui nessa mesma pasta do Excel, mas numa planilha ao lado, colo. Como já teve a última vez que teve a separação de texto para coluna pelo espaço e pelo underline, essa aqui ele já faz automático. Coloco aqui que é o nome da variável, índice I, índice J, aqui é o valor. Esse aqui é lixo para nós no momento. Vou filtrar aqui, colocar somente as de valores iguais a 1. E olha aqui qual que é a nossa solução agora. Do 0, ele vai para o 5. Do 5, vai para o 4. Do 4, vai para o 1. Do 1, vai para o 7. Do 7, veio para o 2. E do 2, foi para o 0. Ou seja, fez uma rota aqui até grandinha, mas ainda tem pontos que não estão nela. O 3 e o 6 não aparecem aqui. E nós vemos que do 3 ele vai para o 6 e do 6 vai para o 3. Então temos aqui uma outra subrota, que é do 3 para o 6 e do 6 para o 3. Podemos pegar agora naquele mesmo problema e colocar que nós não queremos que aconteça a subrota 363. Posso vir aqui, tá? Lá no caixeiro viajante, e fazer de forma bem parecida aqui, mas aí agora com o x, 3, 6, x, 6, 3. E dizer que nós não queremos que aconteça essa subrota do 3 para o 6 e 6 para o 3. Pegamos aqui, colocamos para resolver, também resolveu ali instantâneo esse problema. Posso pegar lá a solução no arquivo .sol e vou fazer o mesmo processo novamente. Copio isso daqui, venho aqui no Excel, colo, tem aqui o nome da variável, índice I, índice J, valor, e aqui tá lá, ok. Fazendo isso daqui, posso filtrar pelo valor, pegamos lá somente as variáveis que têm valor igual a 1, e temos aqui uma nova configuração. O que acontece? Do ponto 0, ele vai para o 4. Do 4, ele vai para o 5. E do 5, volta para o 0. Depois, do ponto 1, vai para o 6. Do ponto 6, vai para o 3. Do 3, vai para o 1. Faltou ainda o 2 e o 7. E nós temos que agora o 2 e o 7, e depois volta lá para o 2. Então, nós estávamos primeiro com 4 subrotas. Colocando essa restrição, passamos para 2 subrotas e agora voltamos a ter 3 subrotas. Vou fazer esse processo só mais uma vez aqui, independente do resultado que sair. Vou colocar que não pode acontecer a subrota 0450. Como que seria a restrição para proibir esta subrota 0450? Como que ela ficaria?
Quem tem aí algum palpite de como que ficaria essa restrição? x04 mais x40 mais x45 mais x54 mais x50 mais x05 tem que ser maior ou igual a n-1. Aqui, na verdade, está um pouquinho mais simples do É que menor ou isso. igual. É. Aqui, ó, em 4, 5 mais x 5, 0, que são essas três variáveis que estão assumindo o valor 1, elas não podem, ao mesmo tempo, assumir o valor 1. Então, no máximo, duas delas podem ser iguais a 1. Então, eu posso pegar e colocar aqui a x04 mais x45 mais x50 menor ou igual a 2. Quando nós colocamos essa restrição, se a nossa matriz de distâncias for simétrica, a distância para ir do 0 para o 5 é a mesma aqui do 5 para o 0, e do 0 para o 4 é a mesma do que do 4 para o 0. Então, pode acontecer de nós estarmos evitando esta subrota e ser feita a subrota x05, 54, 40, o que é a mesma coisa que tem aqui, só no sentido inverso. Então, a gente poderia colocar aqui a mais também de que x05 mais x54 mais x40 é menor ou igual a 2. E daí esta subrota seria ali evitada. Então isso aqui, deixa eu falar vocês que quer fazer como último, mas nem vou chegar a resolver esse caso, mas poderia colocar essas duas restrições e daí teria a garantia que essa subrota aqui não aconteceria. Quando nós estamos trabalhando com subrotas de tamanho 2, aqui já estava naturalmente, né, aqui, estava fazendo x05 mais x50 menor ou igual a 1. Colocar uma outra aqui, x50 mais x05 menor ou igual a 1, é exatamente a mesma coisa que estava aqui. Por isso não estava fazendo aqui os dois sentidos, considerando que ela é simétrica. Agora, aqui nesse caso, se for simétrica a matriz de distâncias, ou seja, a distância do i para o j será a mesma que do j para o i, nós temos que fazer isso aqui nos dois sentidos. Então, esse é um procedimento que ficar colocando aqui de maneira manual vai ficando pouco produtivo. Qual que seria uma alternativa básica, assim, básica em termos de pensar não de como que nós vamos fazer, mas de que resolveria? Poderíamos colocar restrições que evitassem todas as subrotas de tamanho 2? A gente vai pegar aqui todas as combinações possíveis. 0, 1, 0. Coloca a restrição para evitar que isso aconteça. 0, 2, 0. Coloca a restrição para evitar que isso aconteça. E pega todas as combinações de tamanho 2 e coloca para evitar a subrota. Resolveria o nosso problema inteiro se nós fizéssemos isso? Adicionar restrições que eliminassem todas as subrotas de tamanho 2? Sim ou não? Não, porque daí ele poderia fazer com tamanho 3. Foi tamanho 3. Então, além de colocar de todas que eliminam de tamanho 2, temos que colocar de tamanho 3, tamanho 4, tamanho 5. Todas até tamanho n-1, né? E daí, colocar essas restrições todas começa a virar um problema combinatorial muito grande. Isso daqui fazer ali com 5, 6, 7 pontos, beleza. Mas quando o número de pontos é grande, vira inviável pegar e colocar essas restrições. Então, desde muito tempo atrás,
pessoal pensa algumas alternativas para tentar resolver esse problema. E daí, numa delas, lá, alguns anos atrás, deixa eu achar aqui o trabalho que eu quero mostrar para vocês, esse daqui, que tem esse trabalho chamado Integer Programming Formulation of Traveling Salesman Problem, que foi produzido por esses três autores aqui, Miller, Tucker e Zenlin. Pela maneira como é digitado, vocês já conseguem ver que não é um trabalho muito recente isso daqui, né? Tem já a cara aí que é um trabalho feito há um bom tempo atrás. E esse trabalho, se eu não me engano, ele é de 1960. Até pegar aqui para mostrar o exato para vocês. Exatamente, ó. Ele é lá de 1960. Foi publicado aqui nesse Journal of the Association for Computing Machinery. É um trabalho que, para ter uma ideia da relevância dele, se nós pegarmos esse título aqui do trabalho e colocarmos no Google, aqui lá na parte do Google Acadêmico, opa, deixa eu achar o original dele, esse daqui, que é o original. Ele foi citado já 1.795 vezes em outros trabalhos científicos aqui reconhecidos no Google. Então é um artigo que foi muito citado. Tem aí já 60 anos e foi uma ideia legal de formulação de restrições alternativas de maneira a evitar a subrota, não tendo que fazer restrições de subrotas de todos os tamanhos. Qual que foi a ideia que eles tiveram? Aqui exatamente onde que vai estar. Depois eu vou colocar numa outra versão já um pouquinho mais simplificada. Foi pensar em colocar ordem nos pontos. E isso daqui ele coloca de maneira um pouquinho mais geral, mas tem um outro material que vai ter já isso aqui um pouquinho mais perto para nós. Peguei aqui um material, também vou colocar para vocês o link dele, lá da Universidade Federal de Ouro Preto. E daqui nessa Universidade Federal de Ouro Preto, quem fez o material foi esse Túlio Toffolo aqui. Não conheço ele pessoalmente, mas está bem legal aqui esse material dele. O que ele coloca aqui? Vê que é bem parecido com o que nós fizemos. Coloca que x e j é igual a 1, se a aresta ij faz parte da rota, e 0 caso contrário. Tem a restrição aqui de que chega uma vez na cidade e que sai uma vez da cidade, igual nós fizemos. Uma alternativa para evitar subrrotas é pegar e colocar restrições que eliminem todas as subrrotas de tamanho menor do que n. E daí é isso daqui o que tem que ser feito. Só que essa parte, embora seja escrita numa linha, fazer isso, de colocar as restrições, acaba sendo um número muito, muito elevado de restrições, de maneira que não é prático fazer isso daqui. Mas tem uma forma paralela, que é justamente daquele artigo do Miller, Tuck e Zenlin. O que faz? Define variáveis auxiliares, UI, todas sendo maiores ou iguais a 0. Então, aqui no caso, ele considera do ponto 1 até o ponto n. Nós começamos aqui no ponto 0. Então, vamos ter que fazer uma adaptação para isso daqui. Então, no lugar de ter de U1, nós vamos começar em U0. O primeiro dos U's, ele coloca aqui como sendo igual a 1. E depois põe assim, que UI menos UV mais n vezes x e j menor ou igual a n menos 1. E isso daqui vale lá para todo i e j pertencente a 2 até n, né? Os pontos não são lá o primeiro, e quando i é diferente de j. Então, dessa forma, nós vamos ter um número muito menor de restrições do que comparado
com isso aqui, de evitar todas as sub-rotas de tamanho 2. Tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4 e assim por diante. E é isso daqui que nós vamos tentar implementar agora aqui dentro do Gurobi. Beleza? A ideia aqui, pessoal, da variável U é identificar em qual posição que aparece na rota, o ponto. Tá? Então, isso que tenta se fazer ali com a existência dessa variável. Então, tudo aqui quando tem o 1, nós vamos começar no 0. Tá? Então, o que está aqui como 1, nós vamos começar no 0 aqui nesse nosso problema. Vamos precisar definir, então, essas variáveis U e I. Como que nós fazemos aqui, voltando no Gurobi, para criarmos as variáveis U também? Nós precisamos ninguém fala, vou fazer aqui, ó. Colocar direto grBvar, chamar aqui essa variável U, deixar em U maiúsculo para ficar no mesmo padrão que nós temos. Aqui vamos colocar número, por quê? Agora o U tem só um índice, então fica aqui como sendo um vetor, para colocar esse índice da variável U. E nós vamos ter aqui, como número de pontos, é a quantidade de variáveis U que nós temos. Vamos criar as variáveis U. Então, eu vou precisar fazer aqui um for. Enquanto I for menor do que número pontos, I mais mais. E aqui vamos dizer o seguinte, que na posição I é igual a modelo, ponto, de var. Essa variável U, se nós analisarmos lá no material, o que diz é o seguinte, está lá simplesmente como sendo U maior ou igual a 0. Então, como sendo variáveis aqui contínuas, maior ou igual a 0. Então, nós vamos pegar aqui e vou dizer o seguinte, que o menor valor dela, maior valor, vou colocar aqui um valor bem grande, tá? Vou colocar aqui um valor que faça um papel de um valor bem grande, coloquei aí 1 com vários zeros depois. Na função objetivo, essa variável U não aparece, então fica aqui como sendo 0 o coeficiente B ponto contínuos, é uma variável contínua, e o nome vou colocar aqui como U underline mais I ponto toString. Tá? Temos aqui, então, a variável U definida. E agora nós temos que colocar esse conjunto de restrições, vou chamar lá que é o conjunto do Miller, 3 pontinhos, né? Lá do Miller, Zehning e Tucker. O que nós vamos precisar aqui? Colocar que aqui ele usa o 1 igual a 1. Todas as vezes que eu implementei isso daqui, eu usava com essa anotação. Como agora está fazendo com o 0, vou fazer aqui um teste e, se precisar, talvez a gente faça algumas correções depois. Mas eu vou substituir tudo que tem o 1 pelo 0. Tá? Então, fazer aqui que o 0 é igual a 0. Como que nós podemos dizer que uma variável tem que ser exatamente igual a um valor? Tem duas maneiras para isso. Vou fazer primeiro aqui, maneira básica, que é adicionar uma restrição, pegar aqui e adicionar uma restrição de que U na posição é igual a 0. E vou dar um nome para essa restrição daqui, chamar de
YYY, só por falta de criatividade aqui, vou dar esse nome, depois a gente coloca um nome um pouquinho mais apropriado para essa restrição. E daí o que nós vamos ter aqui na sequência, nesse conjunto de restrições? Temos que fazer para todo I e J, que é do 2 até o N. No caso, o nosso aqui vai ser no 1, porque nós estamos utilizando ali o 0 anteriormente. Então, vou fazer isso daqui da seguinte forma. For int I igual a 0, enquanto I for menor do que o número de pontos, faz aqui o I++. For int, que é igual a 1, coloquei errado, j, int j igual a 1, for menor do que número pontos, faz com o j++. E daí aqui, nós vamos precisar colocar essa restrição que tem aqui. O que ela diz? Que para cada I e J, então aqui não tem somatório ou qualquer coisa do tipo. Nós vamos simplesmente colocar isso daqui. Nós vamos dizer o seguinte, que o I menos o J mais N vezes X e J menor ou igual que o N menos 1. Então, o nosso número pontos é 8. O 8 de número de pontos é que nós temos do 0 até o 7. Então, aqui nós também vamos precisar mexer ali um pouquinho. Nós temos aqui que isso aqui a gente vai fazer do 1 até o 7, e essa conta aqui menor do que o 6. Aqui a gente tem que talvez colocar número pontos menos 2. Aqui que eu vou ter que talvez mexer alguma coisinha, tá, pessoal? Aqui eu ainda quero conferir. Mas vamos fazer uns testes e depois a gente identifica o que está acontecendo em termos de restrição. Vai ficar mais fácil para isso. É mais fácil pegar e fazer e ver qual resposta que aparece e depois a gente faz a adaptação ali necessária. Então, vou tentar fazer aquele mesmo esquema de colocar aqui as janelas uma do lado da outra para nós passarmos essas restrições ali. Então, tá aqui, vamos trazer para a direita essa parte. E aqui que nós vamos colocar as nossas restrições. Tá? Então, deixa eu vir aqui um pouquinho para a direita para aparecer melhor. E aqui que nós vamos colocar. Então, vou dizer assim, ó, modelo de constr para adicionar a restrição. E aqui nós temos que U na posição I menos U na posição mais o N, que é o nosso limite do número de pontos, tá? Então, aqui no caso, nós vamos até o ponto 7. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, que esse N é o número pontos menos, tá? Que até onde que vai aquele valor N. Isso daqui multiplica o X e J, e tudo isso que está aqui do lado esquerdo é menor. Aí o nosso N, que é o número pontos, menos, e além disso colocar aqui esse menos 1 que vem depois. Então, ó, vejam que onde é N, eu substituí por número pontos menos 1. Por que isso? Aqui o dele é de 1 até o N. E essa parte aqui é do 2 até o N. Nós temos do 0 até o 7. Para fazer o 8, e o nosso número pontos é 8. Então, aqui, eu só fiz essa substituição, tá? Do N por número pontos menos 1. Porque o N representa o último valor de ponto que nós temos. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. E daí isso daqui está sendo MTZ do Miller, Tuck e Zillmer, e dizer isso daqui mais I
ponto toString, aí mais aqui um outro underline para concatenar, e um j.toString. Beleza, fizemos isso daqui, colocando essas restrições. Eu vou pegar e colocar para parar aqui, antes de resolver, para nós entendermos o que essas restrições a mais estão fazendo. Então, coloquei ali para executar essa resolução, apertei aqui o TSP, já escreveu ali o nosso modelo.lp. Vou abrir aqui o modelo.lp e vamos direto nessas restrições aqui. Vamos só ver aqui. Beleza. Talvez faltou fazer alguma coisa aqui, que é o i diferente do j. Deixa eu voltar lá. Ó, isso daqui é para fazer para quando o i é diferente do j. Então, vamos voltar aqui no código. Esqueci desse detalhe importante, que isso daqui, essa restrição, só é para adicionar quando é diferente do j. Aí sim, essa restrição aqui é adicionada. Tá? Aí sim faz sentido adicionar essa restrição. Então, vou colocar lá de novo para executar. E vamos ver o nosso... O if é exclamação mesmo? Oi? O if é exclamação mesmo? Desculpa, eu perdi a parte. Voltando, você colocou a cara. Ah, aqui é para fazer o diferente. Tá. Exclamação igual Não, beleza. é o Não, diferente. é que eu perdi ali. Tá, beleza. É que eu tô anotando que eu perdi. Tá bom, obrigado. Podem falar. Só eu dei uma acelerada aqui só pela questão do nosso tempo, tá? Mas qualquer coisa aí podem gritar a qualquer momento, eu paro e volto. Não, beleza. Foi só para entender porque eu estava acompanhando o raciocínio e perdi ali. Mas beleza, vamos lá. Ah, tranquilo. Deixa eu só executar aqui de novo. Mandar ali escrever o modelo. Escreveu, temos aqui o .lp. Só, como que vão ficar essas restrições, mas a gente consegue entender alguma coisa a partir daqui. Tá lá. 7 vezes x12 mais o 1 menos o 2 menor ou igual que 6. A gente vai ver que vai aparecer sempre esse 7 aqui, vezes uma variável de decisão, mais o 1 menos o 4 menor ou igual a 6. Tá? Você vê que vai aparecer isso aqui bastante aqui ao longo das nossas restrições. Vou colocar para resolver e depois eu volto aqui nesse conjunto com vocês. Vou pegar aqui e colocar para resolver. Já resolveu. Temos aqui uma resposta. Vou pegar lá no 00tsp.sol. Peguei aqui no bloco de notas. Vou copiar essas respostas que nós temos aqui lá para o Excel. Só vou fazer bem rápido aqui, qualquer dúvida, sempre vão parando aí. O U, ele tem um índice só. Então, eu vou pegar isso que está aqui no U e trazer aqui para a nossa coluna da direita, que é ali do valor. Tá? Eu acho que ainda vai ter que mexer alguma coisinha aqui nessa parte do U. Nome, IJ, aqui é valor, tá? Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui o filtro, colocar só as que têm valores iguais a 1, e vamos pegar aqui o x. Olha lá o que está dizendo. Sai do 0 para o 2, do
2 para o 7, do 1 3, do 3 para o 6, do 6 vai para o 4 e do 5 vai para o 0. Agora, nesse caso daqui, o que nós temos é que não teve subrota. Não teve subrota na nossa solução. Eu vou pegar essa informação daqui e vou fazer um pouquinho diferente agora. Colocar aqui todos os valores para aparecerem, mas somente aqueles que são do U. Só ver aqui. Tá? A ideia aqui dessas variáveis U's envolve a colocar a ordem aqui na nossa parte dos números. Então, olha lá. Está aqui o 0 como sendo 0. Quando nós dizemos isso daqui, nós estamos falando que o elemento 0 é o primeiro que vai aparecer. Tá? E daí, olha aqui. O que importa é a partir daqui. Menor valor de U, tirando aqui isso que é o 0. Está lá o 2, que vale 0. Qual que é o primeiro da rota aqui? O 2. Depois, o próximo valor está aqui, que é o ponto 7. Depois, o próximo valor de U, que é o 2, é aqui o ponto 1. Depois, o 3, que é o ponto 3. O 4, que é o ponto 6. O 5, que é o ponto 4. E o 6, que é o ponto 5. De maneira que se nós pegássemos e ordenássemos isso daqui pelo valor do menor para o maior, o que nós vemos é exatamente a rota. 0, 2, 7, 1, 3, 6, 4, 5. Então, o que se está estabelecendo com essas variáveis U é a noção de posição na rota. E daí, com elas, com esse conjunto de restrições, nós conseguimos garantir que não tenhamos subrrotas. Tá? Então, isso daqui é uma formulação, ela não é a melhor formulação que existe para evitar subrrotas, mas é uma formulação que funciona. E, dessa forma, nós poderíamos pegar aqui e resolver problemas maiores. Se no lugar de colocar 8 pontos, nós tivéssemos 50 pontos, nós conseguiríamos resolver da mesma forma. E eu vou pegar aqui e fazer o seguinte, colocar um cronômetro, colocar aqui o stopwatch, vou colocar o chamado cronômetro, é igual a, então, isso vai conseguir controlar o tempo. Nós vamos disparar um cronômetro e parar o cronômetro. Então, posso ponto start para disparar o cronômetro, depois que resolver outro ponto stop para parar o cronômetro e o ponto show, e daí colocando cronômetro, ponto elapse, de ponto toString, isso aqui nos mostrará quantos milissegundos foram necessários para resolver esse problema aqui, utilizando o Gurobi. Eu vou pegar esse caso, que nós temos ali com 8 pontos, fazer essa solução para mostrar o tempo para vocês. 28 milissegundos demora para resolver com esses 8 pontos gerados de maneira aleatória. Poderia agora fazer o seguinte, no lugar de ter 8 pontos, lá no nosso exemplo, nós poderíamos pegar aqui, deixa eu um pouquinho para cá, e aqui um pouquinho para cá, e colocar 15 pontos. E daí nós vamos ter a solução
desse problema com 15 pontos. Já demorou mais, 498 milissegundos. Poderia fazer maior, 25 pontos. Com 25 pontos, o tempo já cresceu aí. Já está em 3 segundos 666. Mas, vou colocar aqui agora com 50 pontos. Com 50 pontos, esse exemplo daqui, a gente já vê que demora um bom tempo a mais de segundo. E essa é uma característica dos problemas, que quando nós crescemos o tamanho dele, o tempo para resolver cresce numa proporção bem maior. Então, ó, já demorou 22 segundos para resolver com 50 pontos. E por causa disso que o pessoal acreditava que, olha, resolver problemas com um número elevado de pontos vai consumir todos os recursos computacionais que nós temos. Anos atrás, o pessoal considerava quase impossível resolver com 50 pontos. E viu que com 20 e poucos segundos temos uma solução ótima para esse problema. E poderíamos continuar aumentando aqui. Então, esse é um conjunto de restrições para evitar subrrotas que já tem aí 60 anos e funciona. Tem outras formas melhores de evitarmos subrrotas, com as quais conseguimos resolver problemas ainda maiores. E, além disso, existem métodos heurísticos para resolver. Esses métodos heurísticos, embora não tenham a garantia da solução ótima, têm soluções que são muito boas, de que tem uma distância curta em relação ao ótimo. E esse daqui, pessoal, é um caso mais simplificado que nós temos uma única rota. Agora, imagine quando a gente coloca lá de ter múltiplos veículos, que então teremos múltiplas rotas. Tem que fazer o controle para cada um dos veículos. Então, isso envolve um índice a mais, porque ele tem que controlar se o veículo K passa pelo ponto, vai do ponto I para o ponto J. Tem que ter a restrição de subrota para cada um dos veículos. Aí pode colocar coisas a mais no problema, quando envolve janela de tempo. Então tem que decidir qual horário que cada veículo passará em cada ponto. E tem que saber qual que é o tempo para ser percorrido entre um ponto e outro. E daí o problema ficando cada vez mais complexo. Então, na roteirização, embora nós consigamos fazer modelos exatos e eles gerem resultados legais, quando a gente coloca coisas demais dentro do modelo, acaba tendo que trabalhar com métodos heurísticos e metaheurísticos ali junto. Daí tem toda uma corrente de estudos para isso. Mas o que eu quis trazer para vocês aqui, nesse momento de hoje, foi mostrar que é possível formular de maneira exata a resolução do problema do caixeiro viajante. Eu vou pegar esse material em PDF aqui e também deixar disponível para vocês aqui o caminho para fazer o download dele. Eu queria pegar na aula de hoje ainda explicar com calma para vocês como que faz a parte gráfica ali para desenho, mas infelizmente não vai dar tempo. Estaria ali mais do que esses 10 minutos. Então eu vou deixar para fazer a parte gráfica no começo da aula da próxima semana com vocês, para nós conseguirmos desenhar essa rota aí. Antes de eu voltar a falar rapidinho alguma coisa ali da P-medianas, alguma dúvida, observação aí em cima dessa parte da implementação do caixeiro viajante aqui nessa segunda metade da aula? Eu tenho uma dúvida que é mais uma curiosidade, assim. Sim. Por exemplo, no caso aí do problema do caixeiro viajante, as restrições lá que a gente viu do fluxo, que vai ter um arco que vai sair de um determinado ponto e um arco que vai chegar nesse mesmo ponto, né, para todos os pontos, foram ali duas restrições que eu entendi como que ela foi construída, mas nesse caso aí, por mais que eu tenha entendido a função dela, que era o objetivo dessa última restrição era impedir subrrotas.
Isso, que eu essa tenha última é impedir implementação, subrrotas. eu Essa não... daqui é para impedir subrrotas. Sim, mas eu queria dizer que eu não consegui entender exatamente como que essa restrição de fato funciona, como que ela foi montada, né? Então, eu vou E fazer, tá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aí no começo da próxima aula, junto com a explicação da parte gráfica, eu faço a explicação dessas restrições aqui, por que que elas funcionam, tá? Que eu vou precisar de mais tempo do que esses 10 minutos aí para conseguir fazer isso, tá? Para conseguir abrir com detalhes. Mas eu vou deixar para vocês como um exercício tentar entender por que que elas funcionam. Pode procurar explicação aí do Miller, Tucker, Zenin, de por que que elas funcionam. Mas na próxima aula eu vou pegar e faço a explicação de por que que elas funcionam. O que eu adianto é que essas variáveis US, elas estarão relacionadas com variáveis de posição, tá? E daí vai ter aqui a regra de por que que isso aqui funciona. Beleza, Patrick? beleza. Uma curiosidade, esse bi que aparece aqui, esse Bixby, é o bi do Gurobi, tá? O cara que fez esse artigo, depois lá ele foi um dos fundadores do Gurobi. E o W. Cook, é o William Cook, que é o da palestra ali que eu mostrei um pedaço do vídeo para vocês. Só, mais alguma pergunta aqui? Tranquilo? Glaucio, Adalberto, Lilian, Oberdan, Renan, todo mundo aí, tranquilo? O desafio vai ser o exercício aí da semana aí, né? Procurar entender aí essa. Eu compartilho da. Desafio. Desculpa, Adalberto. Eu compartilho da dúvida do Patrick também. Eu entendi a montagem, eu não entendi a modelagem dessa restrição. Mas talvez porque no intervalo eu estava vendo uma outra restrição e aí eu estava com a cabeça muito focada na outra, na montagem da outra. Então, vou assumir o compromisso de tentar entender a tua. Até para você ter ideia, eu tô tão na dúvida que eu nem sei se essa outra que eu tô olhando é a mesma tua ou é diferente. Do que a outra. Pode ser. Tá? Não, e foi uma explicação que eu fiz mais rápido ali, até para não cheguei a explicar em detalhes da restrição, né? Só falei ali que como que ela estava definida e fiz a transcrição aqui para o Gurobi. Mas daí eu explico com mais detalhes na próxima aula. Mas tentem pegar e entender também por conta própria até a próxima semana ali como que ela significa, tá? Como que ela funciona. Essa que eu estava lendo. Tá certo. Essa que eu estava lendo, professor, conceitualmente, ela diz que todos devem